Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula aqui hoje. Essa aula vai ser de exercícios sobre máquinas térmicas. Na aula passada a gente viu o ciclo de Carnot, a gente viu como a partir desse ciclo de Carnot a gente chegou no máximo coeficiente de desempenho possível para um ciclo termodinâmico fechado. Lembra que um ciclo termodinâmico ele fechado, então ele pode ter. Para efeito do que a gente está estudando aqui, são daqueles quatro, fazer uso daqueles quatro processos que a gente viu: isotérmico, isobárico, isométrico e adiabático. E aí a gente então tem um ciclo e a gente fecha esse ciclo. E a gente viu que se ele é no sentido horário, igual tá certinhos aqui, ele é um motor. E agora, se ele é no sentido anti-horário, ele é um refrigerador. No sentido anti-horário, ele é um refrigerador. E a gente viu então, a gente resolveu o ciclo de Carnot, né? Que é, bom, isso a gente só vai resolver uma vez. Eu quero que vocês deem uma estudada boa em como foi feita, como foi determinado aquelas expressões no final, que são as expressões que dão origem à relação, a relação de rendimento. E a partir de agora a gente vai simplesmente fazer então uma aplicação dessas fórmulas. Vamos entender bem, vamos ver para que tipo de problema isso se aplica, né? A gente vai ver que é bem interessante, que tem aplicação realmente no mundo real. Na verdade, por, por, por mais de um século já, isso foi o que no início deu a origem à Revolução Industrial, né, por conta das primeiras máquinas termodinâmicas, que as máquinas a carvão, né, as indústrias na época todas a carvão, os trens também, né, a carvão. E ele partia desse princípio, né, que ele retirava calor de uma fonte quente, e parte então dessa energia ele utilizava para poder realizar algum trabalho, e parte da energia então era desperdiçada, né, como cota de sacrifício, que a gente viu que tem um desperdício. Então aí tem o rendimento. O rendimento basicamente é saber, bom, se eu pego tanto que eu consigo trabalhar e divido pelo calor que eu recebi, quantos por cento isso dá? Qual que é a fração disso daí? E a gente viu que no caso do rendimento, a gente já tinha calculado o rendimento antes, né? Alguns ciclos tinha mostrado para vocês. Pega o trabalho total, divide pelo calor recebido, né? Só que a gente tem algo chamado o rendimento máximo. O rendimento máximo é aquele rendimento, se você tem uma fonte quente e uma fonte fria, se você aplicasse ele com um ciclo de Carnot, esse seria o maior rendimento possível, né? Então depois a gente vai fazer um exercício que a gente calcula o rendimento, como a gente já fez até agora, e aí depois a gente calcula qual que seria o rendimento máximo, qual que seria o rendimento máximo dele, no caso se fosse então um ciclo de Carnot. Então a gente vai entrar aqui agora em resolução de exercícios. Vamos então revisar só o que a gente viu na aula passada, retomar a partir dali. O que a gente viu? Bom, primeira definição, né? Primeira coisa que a gente tinha chegado à conclusão, que tanto para o motor, para um refrigerador, né? Se você tem aqui um calor retirado da fonte externa, parte a gente realiza trabalho e parte é jogado fora, né? Você tem que ter um princípio de conservação de energia. Qual que é a conservação de energia aqui? Que o calor que eu recebo ele tem que ser distribuído, né? Parte vai ser trabalhada e parte vai ter jogado fora. Então, Q1 igual a Q2 mais o trabalho, certo? Ou seja, o trabalho seria o Q1 menos o Q2, fonte quente menos a fonte fria. Isso aqui é a base. Aí o rendimento. Bom, a definição de rendimento, o que é? É o trabalho total, esse trabalho aqui é o total, lembrem disso, é a soma do trabalho de todo o ciclo, dividido pelo tanto de calor que você recebeu da fonte quente. Que em outras palavras a gente pode escrever isso daqui como, né? O que é trabalho aqui, né? Que passa o Q2 para Q1 menos Q2. Q1 menos Q2 dividido
por Q1. Então, essa é uma forma de calcular rendimento. Isso aqui é geral. Isso aqui é geral, isso aqui vale para todos os ciclos, entendeu? Isso aqui, então, eu vou colocar aqui, isso aqui é geral. Vale para qualquer ciclo. Qualquer ciclo. Qualquer ciclo. E a gente, na aula passada, a gente foi estudar um ciclo específico. Um ciclo específico, que é o ciclo de Carnot. Esse aqui é o motor, né? Motor. E a gente pode também ter um refrigerador. Refrigerador. Que o refrigerador faz ao contrário, né? Ele tira através de um trabalho externo. Ou seja, então ele precisa de uma energia externa. Ele vai retirar calor da fonte fria para jogar na fonte quente. É igual um ar-condicionado. Ele está sempre retirando a fonte fria ou o nosso quarto ali, que você está com o ar-condicionado ligado. Ele está sempre tirando o calor dali, deixando ele cada vez mais frio e jogando esse calor para fora, para a fonte quente. Só que isso só é possível se a gente tiver então uma fonte externa, um trabalho externo aí. Tá? Então esse daqui é um refrigerador. E o refrigerador, ele já é diferente, ele tem um coeficiente de desempenho, CD. O que é a definição do CD? Lembra que eu falei? Ele, dado um trabalho, um certo trabalho, quantas vezes esse trabalho externo, então a energia externa, então vamos supor que se eu estou pegando, não em trabalho, mas potência seria o tanto de energia recebida a cada segundo, né? Então, se eu tá ligado lá um motor com uma potência de 1000 watts, sei lá, de 500 watts, quantas vezes esse valor de 500 watts eu consigo retirar da fonte fria? Seria basicamente, então, Q2 dividido por trabalho. Então, exemplo, se é 500, supor que o trabalho é 500 e eu consigo retirar 1500 da fonte fria para jogar na fonte quente, eu tenho o quê? 1500 dividido por 500 dá 3. Né? E, então, quer dizer que o meu coeficiente de desempenho é 3. Quanto vale o Q1? Continua valendo do mesmo jeito. Ó. Essa energia com essa tem que dar essa. Certo? Então, o trabalho mais Q2 tem que dar Q1. Então, 1500 mais 500 dá 2000. Quer dizer que o Q1 seria, então, 2000. Então, só um exemplo, então. Então, esse é o coeficiente de desempenho. Ele é válido, então, apenas para quando é um refrigerador. Né? E aqui eu posso escrever ainda, do mesmo jeito. Ó. O que eu trabalho? Não é Q1 menos Q2? Então, fica Q2 sobre Q1 menos Q2. Então, isso aqui também é geral. Também é geral. O que eu mostrei, o que a gente mostrou na aula passada é que no caso do ciclo de Carnot, se for o ciclo de Carnot, o que a gente chega? Que o rendimento, ele pode ser escrito bem parecido que está aqui, ó, Q1 menos Q2 sobre Q1. O rendimento pode ser escrito assim, ó. T1 menos T2 dividido por T1. Isso eu mostrei na aula passada. Espero que antes vocês estejam vendo essa aula, vocês vejam a aula anterior. Ela tem toda a dedução dessas fórmulas. E aqui então, ó, muito parecido. Q1 menos Q2 dividido por Q1. T1 menos T2 por T1. Isso aqui é só no caso do ciclo de Carnot. Tá? E que aí quando eu igualo isso daqui com isso daqui, a gente acaba chegamos em que Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Então, através dessa relação, que só é válida para o ciclo de Carnot, a gente consegue achar uma relação entre as razões. A razão entre o calor recebido
na fonte quente, pela fonte quente, e o calor desperdiçado na fonte fria é igual à razão entre a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Então, isso aqui a gente vai aplicar para resolver a maior parte dos nossos exercícios aqui de máquinas térmicas. O que a gente chega também? No caso, o CD pode ser escrito também no ciclo de Carnot. O que a gente tem? Que o coeficiente de desempenho é bem parecido aqui, ó. Q2 sobre Q1 menos Q2, a gente mostrou que isso aqui é igual a T2 sobre T1 menos T2. Então, na verdade eu não mostrei, eu mostrei só para o motor, né? Eu abri todas aquelas contas no ciclo de Carnot como sendo o motor, lembra? O que eu fiz era no sentido horário, mas se você faz no sentido anti-horário, você chega aqui nessa relação também, da mesma forma. E aí se você iguala esse daqui, ó, isso daqui, esse CD desse jeito, que é do ciclo de Carnot, com esse CD aqui, que é geral, é que a gente chega então, também chega nessa mesma fórmula aqui, que já chegou para o motor, né? Então, beleza. Então, com isso aqui agora a gente é capaz de resolver a maior parte, na verdade, todos os exercícios que a gente tem aqui para frente agora. Então, vou começar colocando uma imagem aqui que é do primeiro exercício. Bom, então aqui é o problema. Eu tenho uma máquina térmica ideal, ela opera em ciclos de Carnot, entre as temperaturas T1 igual a 400 kelvin e T2 igual a 300 kelvin. Operando como motor, ele fala, a máquina recebe da fonte quente em cada ciclo. Posso escrever aqui. Em cada ciclo, ela recebe 1.500 joules. Bom, como é que você pode saber quanto que ele recebe em calor para cada ciclo? Isso pode ser calculado, por exemplo, usando os princípios da química, qual que é a reação, qual o tanto de calor gerado por uma reação de combustão, por exemplo, da gasolina, do álcool, para cada grama de gasolina, o tanto de energia que é liberada. Então, se o ciclo ocorre a cada, vamos supor, a cada tantos segundos, você tem uma queima de tantos gramas de gasolina, você consegue fazer essa conta e saber, então, por segundo, o tanto de calor que está sendo gerado, então, aí sendo absorvido, então, pela fonte quente, né? Então, o pessoal tem controle sobre isso daí, é capaz de determinar esse valor. Então, ele pede determinar o calor Q2 cedido à fonte fria, o trabalho tal do motor e seu rendimento térmico. O mesmo, na letra B, ele fala como refrigerador, a máquina retira da fonte fria a cada ciclo o calor de 1.500 joules. E aí ele quer saber... Bom, e nesse caso aqui a gente vai ver como é que eu sei quanto que ele vai retirar da fonte fria. Na verdade, isso aqui você faz um estudo. A gente vai ver num problema agora. Em um estudo, você está no ambiente, você quer usar como refrigerador, aí o ambiente está, sei lá, está a 5 graus. Eu quero manter ele a 25 graus. Aí você vai, bom, se eu venho aqui agora e coloco meu ambiente a 25 graus, sendo que lá fora está 5 graus, o que naturalmente vai ocorrer? Naturalmente, o meu sistema vai perder calor para o meio externo, não vai? Porque se lá fora está mais frio, aqui dentro eu quero manter 25 graus, ele vai estar o tempo todo trocando calor com o meio externo. Então ele vai estar perdendo calor para o meio a uma certa taxa. Qual que é a taxa que é essa? Tantos joules por segundo. Então a gente faz um estudo, um experimento para saber, nesse caso aqui, tanto que eu estou perdendo tantos joules por segundo, então tem que repor esse tanto que eu estou perdendo. Esse tanto de calor que eu estou perdendo, eu tenho que repor para poder manter o meu ambiente aquecido.
E aí que vem então a gente acaba sabendo então quanto que é o que tem que retirar da fonte fria, né? Tá, então vamos na letra A, ele fala, uma máquina ideal opera entre o ciclo e o calor. Então a gente tem assim, primeiro ele tem um motor, e esse motor, ele então tá recebendo um tanto de calor, que ele falou que é 1500 joules, 1500 joules, e aí parte ele vai trabalhar, que a gente quer receber, quer descobrir, desculpa, e parte ele vai jogar fora, que é o Q2, que ele também quer determinar. E, bom, aqui a gente parte daquela relação, nesse caso, lembra, a máquina térmica ideal opera em ciclos de Carnot. Se opera em ciclos de Carnot, então a gente sabe que isso aqui é válido. Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Então, bom, ele deu as temperaturas, né? Então ele sai da temperatura quente, que é T1 igual a 400 kelvins. 400 kelvins seria mais ou menos, isso que é 273, 127 graus Celsius. E vai até 300, que é T2 igual a 300 kelvins, que é temperatura fria, 300 Kelvin é 27 graus. Então ele vai de 27 a fria e a quente é 127 graus Celsius. Né? Mas a gente que usa em kelvins. Né? Então, aqui é simples, só substituir, não tem segredo nenhum aqui. 1500 dividido por Q2 é o que eu quero descobrir. É igual a T1 sobre T2. T1 é 400 dividido por 300. Então corta. O Q2 então é Q2. Q2, isolando aqui, a gente tem, fazer essa conta, temos Q2 vai ser 3 vezes 1500 dividido por 4, 1125 joules. Então, esse é o tanto que ele retira então a cada ciclo. Em cada ciclo ele retira 1125 joules. Aí se você falar, ocorre tantos ciclos por segundo, né? Vamos supor que é um ciclo por segundo só. Se é um ciclo por segundo, ele tá jogando 1125 joules por segundo. O que é joules por segundo? É watts. Então a potência dele seria 1125 watts. Então entendam essa questão aí do que é a potência. É quando você aplica algo, isso daí é aplicado em tantas vezes por segundo. Aí você vê então quanto de energia está sendo gerada por segundo. E o trabalho? Bom, o trabalho é só fazer Q1 menos Q2, que é 1500, menos 1125, que é 375 joules. Então, tá aí, trabalho igual a 375 joules. Letra B. Letra B agora, ele está agindo como refrigerador. E ele está retirando agora, ele fala na letra B, né? 1500 joules da fonte fria. Aqui, ó. Como refrigerador, a máquina retira da fonte fria em cada ciclo o calor 1500 joules. Então, agora eu quero o resto. Para ele retirar 1500 joules, né, sabendo que se eu sei qual que é a temperatura que eu quero manter e qual que é a temperatura da fonte quente, da fonte fria, que no caso aqui seria 400 kelvins, né, e 300 kelvins. Então, Q1, trabalho. Então agora é o contrário. Ó. Usando uma fonte externa de energia, eu estou falando que eu estou retirando 1500 joules da minha fonte fria e jogando na fonte quente.
Mesma coisa ainda continua valendo. A mesma fórmula vale. Q1 sobre Q2 igual a T1 sobre T2. Então, nesse caso, o Q1 é que eu quero saber. Q2 é 1500 joules. Ops, não preciso colocar o joule. É igual a T1, 400 dividido por 300. Então, corta esse zero com esse zero. 1500 vezes 4 terços. Vezes 4 dividido por 3. Tenho 2000. 2000 joules. Bom, se ele retirou 1500 da fonte fria e na fonte quente ele recebeu 2000 joules, né? Porque o trabalho tem que ser 500. Porque o trabalho é igual a Q1 menos Q2. Então, o que é 1 menos, o que é Q1 menos Q2? 2000 menos 1500, que é igual a 500. Então, o trabalho é igual a 500 joules. Então, pronto. Nesse problema aí, é bem simples. É simplesmente aplicaçãozinha dessa fórmula aqui. E ele pede um rendimento também na letra A e na letra B, né? Rendimento. No caso, na letra A é rendimento. Deixa eu fazer aqui no cantinho aqui. Rendimento. Vou fazer aqui na letra A. Rendimento. O que é? É o trabalho dividido pelo calor recebido da fonte quente, né? Então, o rendimento vai ser o quê? Trabalho 375 dividido pelo 1500. Isso aqui é 25%. 0,25 ou 25%. No caso da letra B agora, eu tenho o coeficiente de desempenho. O coeficiente de desempenho é o quê? É o Q2 dividido pelo trabalho. Tira aquele exemplo que eu dei. Na verdade, é a mesma coisa que aquele exemplo que eu dei, né? Que o Q2 é 1500, o trabalho é 500, quer dizer que o fator é 3. Então, dado uma fonte, você supõe que então eu tenho um motor ligado, né? Um gerador que dê 500 watts. Suponha que seja um ciclo por segundo. Que aí esse 500 joules seria por segundo, vira 500 watts. Entenderam? Então, se a minha potência é 500 watts, quer dizer que eu consigo uma potência de 1500 watts, ou seja, retirar 1500 calorias por joules, desculpa, por segundo da minha fonte fria para atacar na fonte quente aí. Então, esse foi o primeiro problema. Agora, vou colocar outro segundo aqui. Segunda imagem e eu já volto. Bom, então nesse problema a gente tem dois motores de Carnot, operam entre as fontes quentes diferentes e a mesma fonte fria, conforme o esquema anexo. Então eles dão a temperatura T1, 600 Kelvin, T2, 400 kelvins, e T 300 Kelvin. Nesse caso ele chamou a fonte fria só de Q. Então eu confundo. Agora antes a gente estava tratando T1 como quente e T2 frio, né? Q1 quente, Q2 frio. Como são dois motores agora, o que ele chamou de 1 e 2 um é para o motor 1 e 2 para o motor 2. Então muita atenção que agora T1 é a temperatura quente da fonte quente do motor 1 e T2 também é da fonte quente, só que do motor 2. E T é a fonte fria dos dois, a temperatura da fonte fria de ambos os dois, tá? Então aqui, como já está o desenho, eu já vou deixar aqui então, eu vou colocar só os valores, vamos colocando os valores aqui, tá vendo? Então já está montado o sistema. O que está acontecendo aqui? Pensa num carro que tem dois motores. Ele tem dois motores, vamos supor que ele tem um motor a álcool e um motor a gasolina, um motor a diesel e um motor a gasolina, por exemplo. Mais fácil pensar assim. Se eles têm um motor a diesel e um motor a gasolina,
eles podem usar a mesma fonte fria, que é o refrigerador dos dois lá no carro, o refrigerador, o radiador do carro, ele seria o mesmo para os dois. Seria a fonte fria dos dois, não teria a mesma temperatura. Só que, por que que cada um tem uma temperatura diferente? Porque a temperatura de combustão da gasolina é diferente da temperatura de combustão do diesel, por exemplo. Então, eles teriam fontes quentes diferentes. E eles vão receber calor diferente do, da combustão, porque quando você faz, quimicamente você analisa a combustão da gasolina, né, você pega lá a fórmula química da gasolina, e você pega a fórmula química do diesel, elas são diferentes. Quando você queima, você está liberando energia, uma reação exotérmica. Essa liberação de energia, a gente consegue quantizar isso e saber o valor que é liberado para cada grama aí de queima de gasolina ou de diesel, né? Então eles vão ter valor de calores diferente também. Logo eles vão ter rendimentos e vão realizar trabalhos diferentes também. O valor do trabalho vai ser diferente para ambos. Então, nesse caso, o trabalho total vai ser a soma do trabalho da gasolina com o trabalho. Os dois motores estão juntando suas forças para poder girar o eixo do carro e fazer o carro se mover. Então o trabalho total seria a soma dos dois trabalhos. Quando a gente for calcular o rendimento total, a gente tem que somar os dois trabalhos e dividir pelo tanto de calor, que é recebido. Que tanto calor que é recebido? Nesse caso, eu estou recebendo dois calores, esse calor e esse calor. Então seria a soma dos trabalhos pela soma dos calores. Nesse caso, a gente vai ver um caso que é diferente. Tá? Quero que vocês entendam a lógica aqui. O mais importante é isso. Então, eu tenho aqui T1, 600 kelvins. T2, 400 kelvins. Fica mais fácil a gente enxergar. O T é igual a 300 kelvins. O que ele deu aqui? Aí isso aqui foi um dado dele. Ele fala que, bom, foi só para resolver o problema, para ter o que a gente calcular mesmo. Ele falou que em um ciclo, cada motor cede à fonte fria, que é igual a 300 joules. Então ele falou que para cada ciclo, suponhamos que os dois estão sacrificando o mesmo tanto de energia, 300 joules. Então para ambos, isso aqui é só para esse problema, isso não é sempre válido. 300 joules foi a base do problema, é dizer então que foi considerar que o que é o mesmo dos dois, poderia ser diferente, não tem nada, mas teria que estar os valores. Beleza, agora quer saber o calor que o par de motores extrai das fontes quentes, o trabalho do par de motores, o rendimento térmico do sistema. Então vamos lá, na letra A, o calor que o par de motores extrai das fontes quentes. Então agora vamos considerar separado cada motor. Cada motor eu posso aplicar aquela mesma fórmula. Qual que é a fórmula? Q1, nesse caso é Q quente. Em vez de pensar Q1 e Q2, pensa Q quente. Eu vou até mudar agora a forma como eu escrevo. Então assim, Q quente sobre Q frio é igual a T quente dividido por T frio. Então, nesse caso, no motor 1, eu vou ter Q1, que eu quero encontrar, né, que é o Q quente, eu chamo de Q1, dividido pelo Q frio, que é o Q frio? 300, é igual a T1, que é 600, dividido pelo T frio, que é 300. Então, cortou aqui. Q1 igual a 600 joules. Então, esse é o calor retirado da fonte quente do motor 1. No motor 2, vale a mesma fórmula. Vamos fazer com outra cor. A mesma fórmula, só que eu vou ter agora, né? Q quente dividido por Q frio, no caso é o Q2. Q2 dividido pelo Q frio, que também é 300. É igual a T quente, que é 400, dividido pelo T frio, que é o mesmo 300. Então corta aqui os 300
Então o Q2 é igual a 400 joules. Então olha só, o que está acontecendo? Esse motor, suponha que seja o gasolina, esse é o diesel. Esse motor está recebendo a cada ciclo 600 joules de energia em forma de calor, e esse daqui recebendo 400 joules em forma de calor. Aí tá. O que ele pede na letra B? O trabalho do par de motores. Cada um vai ter um trabalho também. Como que a gente calcula o trabalho? Se eu tenho o Q1 agora, que a gente encontrou, né? Vamos colocar em amarelo que eu encontrei aqui. 600 joules. E o Q2 igual a 400 joules. Então eu tenho trabalho. O trabalho é sempre o Q quente menos o Q frio. Então é 600 menos 300. Isso aqui é 300, isso aqui é 400 menos 300, que é 100. Pronto. Não tem segredo. Então vamos na letra B. Letra B. O primeiro trabalho. O trabalho de 1. Assim vai ser então que o calor quente menos o frio, que ele chamou aqui, né? Que é 600 menos 300, que é 300 joules. Do primeiro. E do segundo motor, trabalho 2 é igual a Q2 menos Q. Por que Q2 menos Q? Ó? Q2 é o quente do motor 2 e o Q é o frio. Que é o mesmo do motor 1. Foi dado um problema. Então vai ser 400 menos 300, que é igual a 100 joules. Então posso dizer que o trabalho total... de outra cor. Trabalho total vai ser o quê? 300 mais 100, que é igual a 400 joules. E aí, por último, vai na letra C. Na letra C, o que ele está pedindo? Qual que é o rendimento do sistema? O sistema é composto por todos os motores. Então, eu vou ter que analisar para esse sistema quanto ao todo tá trabalhando. A gente já viu o trabalho total, né? Então, vai ser, no caso, é o trabalho total dividido pelo tanto de que ele está recebendo de quente. Total também. Se tem mais de um motor, mais uma fonte quente aí recebendo calor, então tem que considerar as duas. O trabalho total então é 400. E o tanto de fonte quente que a gente está recebendo é o quê? 600 mais 400, que é 1000. 600 mais 400, que é 1000. Então tem 400 por 1000, que é 40%. Então essa é a máxima eficiência do meu sistema. É a eficiência de Carnot, né, no caso. Que realmente ali é um ciclo de Carnot. Então, esse foi o exercício número 2. Bem simples também, a gente está aplicando apenas, basicamente, a gente está se atendo a essas formulinhas aqui. A essas formulinhas que eu deduzi novamente para vocês aqui, mostrei. Se vocês entenderem isso daqui, acabou o problema. Todos os problemas são simples de resolver. Alguns problemas envolvem só um pouquinho de matemática, vocês vão ver, equação de segundo grau que chega, mas é um pouquinho que vocês têm que quebrar a cabeça pelo menos de alguma coisa, né? Então agora vamos ao problema número 3. Já volto com ele. Bom, então o problema 3, ele fala que você tem um motor térmico, fisicamente perfeito. O motor real, gente, eu não vou estar trabalhando. Basicamente, o motor real, se estiver falando nele, o motor real é um motor que tem uma fração. A gente fala assim, bom, o meu é um motor motor Carnot, igual carro. Mas lembra que eu falei para vocês que no final das contas você tem outras perdas que não é só por conta do ciclo termodinâmico em si, da cota de sacrifício jogada fora, mas por conta das peças mecânicas que sofrem atritos e perdem energia. Né? Aí quando fala em motor real, eu falo às vezes, bom, o motor real, então o meu motor, ele na verdade, contando as perdas, tudo mais, ele vai operar com 70% do que seria um motor ideal
de Carnot, né? Então, mas bom, então é só sempre pegar e aplicar uma porcentagem, dependendo do carro. Eu não vou fazer isso, vou estar trabalhando sempre apenas com o real mesmo, com o ideal mesmo, então, que é o do Carnot. Mas vocês tenham em mente, então, que isso acontece, que você ainda tem uma perda, mais perdas ainda, muitas perdas, na verdade, por conta das partes mecânicas do carro. Motor ideal e motor real. Então a gente vai estar falando apenas do motor ideal. O motor térmico fisicamente perfeito opera em ciclos de Carnot entre as temperaturas T1 igual a 500 kelvins e T2 igual a 400 kelvins. Em cada ciclo, a máquina recebe da fonte quente o calor Q1 igual a 2000 joules. Em condições as demais condições, o motor real opera com metade do rendimento. Tá vendo a letra B? Aí opera com metade do rendimento. E bom, você está operando metade do rendimento, então só aplicar então a porcentagem. Então, bom, vamos na letra A, que a letra A é bem simples, né? Não tem segredo aqui. Letra A. Motor físico termicamente perfeito. Térmico fisicamente perfeito, opera em ciclos de Carnot em temperaturas 500 e 400. Então, o que ele está fazendo? Está vindo aqui de 500 joules, 500 kelvins, né, a temperatura. Aí eu tenho então meu motor, que está retirando uma energia que ele falou, recebe da fonte quente Q1 igual a 2000 joules. Motor. E aí ele está realizando um trabalho, que eu não sei qual que é, e jogando na fonte fria, que é na temperatura 400 kelvins. Bom, ele quer saber então qual o calor recebido da fonte fria, o trabalho, motor, rendimento térmico, mesma coisa do exercício. Não acho que precisava nem ter feito isso. Tão simples que ele é. Mesmo jeito, Q1 sobre Q2 igual a T1 sobre T2. E aí? Então, aqui não é... Botei 200, né? 200 não é 2000, né? 2000 joules. E... Então aqui eu vou ter Q1, que é 2000, sobre Q2, que é o que eu vou ter que encontrar, é igual a T1. O que é o T1? 500 dividido por T2, que é 400. Então corta. E aí eu vou ter 1600. 1600 joules. Então, o tanto que é tirado da fonte fria, desperdiçado da fonte fria, né? 1600, tá vendo que a maior parte é desperdiçada na fonte fria. E se então eu retirei 2000 da fonte quente e joguei 1600 na fonte fria, lógico que o trabalho tem que ser 400. Né? 2000 menos 1600. Então o trabalho é 400 joules. Se o trabalho é 400 joules, quanto que é o rendimento? O rendimento é trabalho dividido por Q1. 1600, que é 25% também. Esse exercício é bem simples. Vamos ao próximo problema. Bom, então nesse problema é um problema bem interessante. Ele basicamente diz o quê? Que na região antártica monta-se um laboratório, né, um container, e que a temperatura é 33 graus Celsius. Dentro, né? Eu quero manter esse container a 33 graus Celsius. E o exterior, desculpa, gente, a temperatura externa ela é menos, tá aqui um menos, tá? Menos 33. A temperatura externa ela é menos 33 graus Celsius no exterior. E ela deve ser mantida a 27 graus Celsius no interior. Então tem um container, dentro dele eu quero manter sempre aquecido, manter uma temperatura de 120 graus, de 27 graus Celsius. E sabendo que do lado de fora é uma
temperatura média de menos 33, basicamente eu quero saber o seguinte: qual deve ser a potência do meu motobomba, da minha motobomba, termobomba, desculpa, a minha termobomba, que no caso então seria aí um gerador. Termobomba seria um gerador ligado a um refrigerador, né? Então você tem um refrigerador. Lembra que para o refrigerador funcionar, ele precisa de ter uma energia externa, né? Então o que a gente tem? Eu tenho aqui o meu meio, né? Aí no caso ele vai funcionar como um refrigerador. Eu preciso de abastecer esse refrigerador com um trabalho externo. Esse trabalho externo vai ser a potência do da minha motobomba, né? E ele vai retirar da minha fonte fria um certo calor, Q2, e vai jogar nesse caso, nesse caso a fonte fria é o lado de fora, né? E a fonte quente é o meu container. E aí, nesse container, que temperatura que ele tá? Ele tá a uma temperatura, eu quero manter o meu container a uma temperatura de 27 graus. Muito cuidado. Lembra que temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Se você lembrar que em Kelvin é sempre maior, então sempre tem que somar 273 aqui em Kelvin, né? Então, no caso, se eu tenho 27 graus Celsius, eu somo com 273 e eu tenho 300 kelvins. E no outro aqui é 33, menos 33, né? Então eu vou ter TK igual a TC, que é menos 33 mais 273. Então nesse caso TK eu tiro 33 aqui, sobra 240 kelvins. Então aqui eu tenho 300 kelvins, é o que eu quero manter a minha fonte quente, ou seja, o meu container, eu quero que ele esteja a uma temperatura mais alta, 27 graus Celsius, e eu estou retirando da minha fonte fria, que é o lado externo, que está uma temperatura de 240 Kelvin. Então olha que interessante esse problema. Supor que você é um engenheiro que vai montar isso. Você já tem esses dados aqui, certo? Você sabe que a temperatura externa, 2 é frio, né? A externa é 240 kelvins, a interna meu container é 300 kelvin, essa é que eu quero manter. Aí tá. Primeira coisa que você vai perguntar para a pessoa que você está fazendo o projeto. No caso, já um engenheiro mecânico, né? Aí fala, bom, que temperatura média você quer manter aí? A máxima que você quer manter dentro do seu container. Fala, tá, 27 graus Celsius. Beleza. Então tá aqui. Eu faço meu projeto. 300 kelvins, 240 kelvins, tá? E agora eu preciso de saber qual deve ser a potência dessa minha termobomba? Qual deve ser a potência aí do meu refrigerador ligado aí numa fonte de energia externa, no caso num gerador, né? Para isso eu preciso de saber o quê? Eu preciso de fazer um experimento para saber quanto de calor a essa temperatura. Se eu estou a 27 graus Celsius, lá de fora está a menos 33, quanto de energia que o meu container vai perder para o meio externo por segundo? Quanto que ele perde por segundo? Aí eu vou lá e faço um teste, né? E aí já não é um teste muito simples. Você precisaria de fazer um aparato para poder determinar então quanto de energia que ele está perdendo em média pro meu meio externo. Você pode ir olhando para a temperatura e vendo
qual taxa que a temperatura está diminuindo ali dentro e tentar estimar um valor, né? E aí o problema diz isso. O problema diz que nessas condições o laboratório perde calor para o ambiente com uma potência de 18 kW. Olha só. Você vê que tá tão frio do lado de fora e você quer manter a 27 graus Celsius, de menos 33 para 27 são 60 graus. Você quer manter uma diferença de 60 graus. Para manter essa diferença de 60 graus, você está perdendo 18 quilowatts de energia. Ou seja, você está perdendo 18 mil joules por segundo por meio externo. Então ele foi lá, viu que isso daí perdia esses 18 quilowatts. Então eu preciso de repor, certo? Se ele está perdendo, no mínimo que eu tenho que fazer, se a 27 graus Celsius ele está perdendo 18 kilojoules por segundo, eu tenho que estar mantendo esse 18 kilojoules por segundo. Tem que estar jogando de volta. Se ele está perdendo, eu tenho que estar jogando dentro da minha fonte quente esse 18 kW. Ou seja, aqui que vai o 18 kW. Então, eu vim aqui ver quanto que meu meio interno, quanto que meu container perde para o meio externo. Vou lá e faço, perco tanto para o meio externo. 18 kW. Então tem que repor esses 18 kW. Então é isso que está dizendo aqui. Eu tenho que repor esses 18 kW. Agora fica simples. Agora é só a gente aplicar a fórmula. Aplicar as formulinhas. E qual que são as formulinhas? Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Eu venho aqui então. Se Q1 é 18 kW, vou deixar em quilowatts. A resposta vai estar em quilowatts também. Mas não devia ser kilojoules? Devia, mas eu estou assumindo que eu estou fazendo isso para cada ciclo é um joule, tá? Para cada ciclo eu tenho um joule, um ciclo por segundo, vamos botar assim. Então, 18 Q1 sobre Q2. Q2 eu não sei. É igual a T1, que é 300 kelvins. Muito cuidado aqui, né? 240 kelvins. Então, vamos fazer essa conta. Eu tenho que Q2 vai ser 18 vezes 24 dividido por 30. 14,4. Então Q2 14,4 quilowatts. Então eu preciso de estar retirando 14,4 quilowatts da minha fonte quente. Minha fonte fria, quer dizer, para poder jogar na fonte quente. Então, ainda não respondi. Eu só sei quanto que eu preciso de retirar da fonte fria para jogar lá. Tá, mas e qual vai ser a potência? Qual deve ser a potência da minha termobomba, então? Bom, se eu tenho, é o trabalho, né? Potência aqui, ó. É o trabalho, no caso, por segundo, né? Potência, trabalho é só em 1 segundo. Tantos joules. Potência, tantos joules por segundo. Então aqui eu vou ter que o trabalho é Q1 menos Q2. Então é 18 quilowatts menos 14,4 quilowatts. Então eu tenho 3,6 quilowatts. Ou seja, eu preciso de ligar na tomada, ele precisa de no caso a tomada do meu seria um gerador, preciso de um gerador que gere 3,6 quilowatts, que a potência dele seja pelo menos 33,6 quilowatts. Com essa potência de 3,6 kW, eu consigo manter ela nessa temperatura. Se for maior, eu consigo até manter em temperaturas maiores. Né? Se eu tiver um gerador mais potente, eu vou conseguir manter uma temperatura maior. Mas então, esse é o valor mínimo. Claro que um engenheiro vai ter que levar em consideração a perda que há em todo o aparato. Na termobomba dele vai ter uma perda real. Hein? Vamos supor que ainda seja 70% disso. Aí eu tenho que aplicar esse 70%, isso aqui seria só 70%, tem que então aplicar um valor maior, você deixar uma margem e tudo mais. Isso aqui seria o valor teórico, né? O mínimo possível teórico, mas a gente sabe que, na verdade, o valor seria bem diferente. Né? Tá. Agora,
Eu vou colocar um outro problema aqui, eu já volto com ele. É esse o problema. Esse problema eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês fazerem, por quê? Primeiro, que vocês já treinarem mais a parte anterior. Vocês vão fazer igual foi feito até agora, sem tirar nem pôr. Tudo do mesmo jeito. Lembrando que aqui algumas coisas ele não deu. Ele fala que AB é adiabática, então ele está falando aqui no problema que a AB é adiabática. Então você vai precisar da temperatura TA, temperatura TB, temperatura TC, e aqui está faltando a pressão PB. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum dado. Bom, tentem fazer esse problema, eu quero deixar ele para vocês, quebra um pouco a cabeça. Ele está resolvido de uma forma um pouco mais complicada na apostila, certo? Tá, a forma como eu faço para vocês, sigam aquela do NR e tudo mais, NCV, mais simples do que a forma que está lá, tá um pouquinho mais complicada, mas está fazendo a mesma coisa, só que não está muito didático, mas dá para vocês terem uma ideia assim do que está acontecendo ali, sem problema. Deixa eu ver aqui, PV igual a NRT. Bom, em todos os pontos, se você vai achar daqui de A para B, gente, eu vou dar uma dica para vocês, vocês nem precisaram encontrar lá. De A para B é um processo que adiabático. Então você vai ter que PA, VA elevado a gama igual a PB, VB elevado a gama. Então, daqui você acha o PB. Professor, e as temperaturas? Bom, as temperaturas aqui você pode encontrar, por exemplo, de A para B, você tem... Daqui vai depender da temperatura, daqui de A para C, de B para C. Você vai ter que fazer um sisteminha de equação, utilizando todas elas, de A para B, C para C, e lembrar, né, que PV igual a NRT. Você pode carregar esse NRT. Que não vai ter como encontrar, por quê? Qual que é a temperatura nesse caso? Você achou que você tem todos, você tem P, você tem V e você tem T. Você tem PV, quer dizer, né? Aí você acha o T. O que é o T? PV dividido por NR. Aí você sempre leva a temperatura dessa forma. PV dividido por NR. Igual lá na apostila tá fazendo também, tá levando a temperatura dessa forma, PV dividido por NR. E aí você vai levando isso, que a hora que você for calcular o trabalho, esse NR vai cortar. Porque ele vai aparecer, já vai aparecer na fórmula do trabalho, vai aparecer na fórmula do ΔU, que no caso do ΔU aqui é menos do trabalho, tudo mais. Então vai aparecer, isso aqui vai cortar, e eu quero deixar vocês trabalharem um pouco, não vou fazer isso para vocês, eu quero que vocês olhem lá no problema, vocês olhem como resolve, mas eu quero que vocês façam sozinhos. E depois o que vocês vão fazer? Encontrar o rendimento desse sistema. Como é que é o rendimento desse sistema? Você vai achar o trabalho total dividido pelo calor recebido. O que é o calor recebido? É o que der positivo aqui. A hora que você for calcular o calor, o trabalho e o ΔU de cada um, no caso aqui você vai precisar só do trabalho e do calor. Esquece o ΔU no momento, que não é o que a gente está interessado. Então, o que se for positivo é o que está recebendo do sistema, o que é negativo é o que está jogando fora, né? Então o trabalho total dividido por Q1. Beleza. Você vai encontrar o para esse sistema aqui. Aí, na letra B, o que ele está pedindo? Calcular o rendimento térmico no ciclo e o maior rendimento que se poderia obter com as mesmas fontes. Qual que é o maior rendimento que poderia... Maior eta, ele é dado pelo quê? Pelaquela fórmula do rendimento que a gente encontrou para o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é que dá o maior rendimento possível para uma máquina térmica. E quanto vale ele? T1 menos T2 dividido por
por T1, né? T1 sobre T2 dividido por T1. Lembra que esse é geral. Esse aqui é geral. Esse aqui é só para o ciclo de Carnot. Então aqui você vai encontrar vendo aqui no caso, esse ciclo não é um ciclo de Carnot, tá vendo? Que ele é um ciclo que tem uma diabata, e uma isobárica e uma isométrica. Aí você vai calcular por aqui, você vai calcular o trabalho total, o calor total. Beleza. Você encontra, divide um pelo outro, você tem um rendimento. Aí agora você vai ver qual seria o maior rendimento possível pelo ciclo de fosse um ciclo de Carnot. T1 menos T2 sobre T1. E aí você vê e compara os dois, vocês vão ver a diferença entre eles, tá? Então, esse problema eu quero que vocês façam, tá resolvido na apostila, mas realmente eu queria que vocês estivessem fazendo isso daqui, porque eu sei que nesse momento o pessoal tá deixando. Já é um problema que a gente tem na engenharia, o pessoal deixar a desejar, parece que não gosta do que está fazendo. Não entendo por que faz engenharia se não gosta do que está fazendo, porque não consegue se incentivar um pouco para poder estudar nesse meio termo. Você não tá tendo nem que ficar em casa, trancado, sem fazer nada. Não se dispõe nem a chegar e estudar, falando, não, vou aprender isso aqui. Ou não, como que eu tive problema com o pessoal. Aí não tava nem assistindo as aulas, né? Então a gente vai ter que ver depois como é que vai avaliar isso daí certinho quando voltar isso, porque é um problema, né? Então, eu sei que tem alguns alunos aí que realmente fazem pergunta, que me mandam mensagem, que estão fazendo. Esses aí, claro, né? Então a gente não pode generalizar, mas, bom, pessoa que tá fazendo isso, elas sabem, né? Então, a quem eu me refiro. Bom, então, você vai comparar os dois e é isso aí. Eu vou mandar a lista para vocês dessa parte. A lista, eu quero que vocês quebrem a cabeça. Quebrem o máximo possível a cabeça. Eu vou mandar também os outros que eu fiz nos anos passados, resolvendo alguns exercícios que eram um pouquinho mais complicados, para vocês acompanharem, tentar fazer e depois tentar fazer sozinho. Então eu vou mandar os outros vídeos do outro ano que eu havia feito esses problemas também, tá? Eu vou enviar para vocês e a gente fecha essa parte toda de termodinâmica, então fecha tudo. A gente já viu tudo possível que a gente podia ver em termodinâmica, ok? Então, mais notícias eu vou estar mandando no WhatsApp e até a próxima aula.